Fala galera do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corrida, especificamente sobre a minha preparação para a primeira prova de triatlon que eu vou fazer. Eu vou fazer a distância olímpica standard, que consiste em nadar 1,5 km, pedalar 40 km e correr 10 km. Eu fiz semana passada a minha primeira prova, mas foi um aquatlon, foi 1 km de natação e 5 km de corrida. Eu usei como um treino até para sentir a transição. Inclusive, eu posso até deixar uma imagem minha saindo do mar aqui, que vocês vão ver como eu saí bambo da água. É realmente diferente você sentir na prática a diferença da transição. Bom, mas vamos lá. Hoje eu vou fazer um treino de corrida, vou fazer um treino de 8 km. Não é uma distância muito longa. No último mesociclo que eu fiz, na verdade a gente separa a nossa programação de treinamento em blocos. No último bloco eu fiz mais volume, ou seja, eu corri uma maior quantidade de quilômetros, só que consequentemente numa intensidade menor, ou seja, numa velocidade menor, para ter a minha base aeróbica. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a diferença entre aerobiose e anaerobiose, explicar mais ou menos como funciona aí o sistema de fadiga do nosso corpo, porque isso baseia o que a gente vai fazer nas determinadas fases do nosso treinamento. Então agora eu vou treinar menos volume, estou treinando menos volume e mais intensidade, ou seja, eu reduzi as distâncias, mas estou treinando numa velocidade maior, o que vai implicar um aumento na frequência cardíaca média no final das minhas corridas, mas também um aumento na velocidade, ou seja, tira um pouco de volume e aumenta a intensidade. E isso tem um porquê, eu vou explicar para vocês agora. Bom galera, eu deixei um gráfico mais ou menos pronto aqui, um esboço só para a gente entender mais ou menos sobre limiar de lactato. É como se fosse uma barreira que a gente ultrapassa. Aqui nesse eixo a gente tem a velocidade ou a intensidade do movimento e aqui o lactato. Bom, o lactato que eu estou falando são os níveis de lactato que a gente vai encontrar no sangue ao decorrer do exercício. Então, basicamente, o que a fisiologia diz? Ao passo que a gente aumenta a velocidade, o lactato vai começar a aumentar no nosso sangue. O lactato, ele é um indicativo de fadiga no nosso músculo. Por que a gente cansa durante o exercício e a gente perde performance? A gente pode ver isso de acordo com o lactato, mas é importante deixar claro que não é o lactato que faz com que a gente fadigue. Ele é o resíduo da produção de energia anaeróbica. Bom, quando a gente está correndo, a gente está respirando, o oxigênio está indo para os nossos pulmões, no pulmão é feita a troca gasosa, esse oxigênio cai na nossa corrente sanguínea e vai ser distribuído por todo o nosso corpo, principalmente pelo nosso tecido muscular esquelético que está se movimentando e está exigindo oxigênio dentro das mitocôndrias da célula para que a gente consiga produzir energia. Bom, o nosso corpo é muito eficiente para produzir energia com a presença de oxigênio, ou seja, com o oxigênio participando do processo. Na verdade, a gente consegue produzir muita energia com a presença de oxigênio. A gente consegue produzir 32 moléculas de ATP por ciclo. Então, com o oxigênio a gente consegue produzir muita energia, que é a aerobiose, ou seja, aeróbico. A gente está usando oxigênio para produzir energia. Mas o que acontece quando a gente começa a correr mais rápido? Quando a gente começa a correr mais rápido, a gente começa a exigir mais oxigênio, certo? E a gente tem um volume máximo de oxigênio que a gente consegue utilizar por quilo e por minuto, certo? Tem um volume máximo. Quando a gente ultrapassa essa capacidade de produzir energia com a presença de oxigênio e começa a faltar, ou seja, a gente está exigindo tanto do nosso corpo que está faltando oxigênio para a gente produzir energia nas nossas células musculares, a gente entra em anaerobiose, ou seja, a gente vai começar a produzir energia com a ausência de oxigênio. Esse ponto, o seu corpo não vai trocar do nada, mas vai acontecer aos poucos. Nesse momento aqui, que a gente começa a observar que começa a aumentar demais a produção a concentração de lactato no sangue, é o limiar anaeróbico, que como vocês podem ver, a gente vem aumentando a velocidade da corrida, aumentando, 70% da intensidade, 80%, aí aqui
começa a aumentar demais a produção de lactato. Significa que a gente está entrando em anaerobiose de maneira mais intensa, ou seja, o nosso corpo está produzindo mais energia com a ausência de oxigênio. Então quer dizer que o lactato que gera fadiga? Não. O lactato ele é um produto do processo, mas com a liberação do lactato, a gente libera íons de hidrogênio nas nossas células, aumentando a acidose muscular e fazendo assim com que a gente comece a fadigar. E é por isso que a gente não consegue sustentar uma velocidade muito alta por um volume muito grande, porque a gente começa a fadigar a nossa musculatura. E a fadiga começa a acontecer principalmente a partir do limiar anaeróbico ou limiar de lactato. Quando a gente está querendo treinar a nossa capacidade aeróbica, que é abaixo dessa intensidade, principalmente aqui, ó, próximo de 70%, a gente tem que correr devagar. A gente não pode correr muito rápido, porque a gente está treinando o nosso sistema a produzir energia com a presença de oxigênio. Isso tem uma vantagem, a gente consegue aguentar uma corrida por uma maior duração. Mas, quando a gente quer melhorar a nossa velocidade, quer melhorar o nosso pace, a gente tem que fazer treinos que elevem mais a frequência cardíaca, que exijam uma velocidade de treino maior, justamente para a gente induzir essa fadiga aqui. É por isso que a gente sente a dor depois do treino, porque a gente aumentou a acidose muscular, não exatamente depois do treino, mas a dor muscular tardia. Funciona mais ou menos assim. Em aerobiose, por molécula de glicose que a gente usa para produzir energia, isso é com a presença de oxigênio, a gente gera 32 ATP, 32 moléculas de energia. Em anaerobiose, por molécula de glicose que a gente usa, a gente consegue produzir 4 ATP. Por isso que a eficiência vai começar a reduzir, certo? E aí a gente usa outros combustíveis como fonte de energia também, mas esse é um assunto para outro vídeo. Então é mais ou menos para entender, em período de base a gente faz um treino com uma intensidade mais baixa, abaixo do limiar anaeróbico, do limiar de lactato, e quando a gente quer melhorar a nossa velocidade, ou seja, no período final mais de treinamento ali, a gente aumenta a intensidade. Bom, e como eu sei que eu estou treinando em aerobiose ou em anaerobiose? Num relógio desses Polar, Garmin ou até mesmo Apple Watch ou de qualquer outra marca que monitore a sua frequência cardíaca, bom, nós temos as zonas de intensidade de treino. Basicamente as que interessam pra gente aqui são a zona 3, 4 e 5. As zonas vão de 1 a 5. A zona 5 é quando a gente já está numa intensidade alta. E aí a gente está majoritariamente em anaerobiose, ou seja, com a ausência de oxigênio, a gente vai fadigar, a gente não vai conseguir manter essa velocidade por muito tempo. Quando a gente está em zona 4, a gente está ali perto do limiar. A gente vai fadigar, mas não em um tempo tão curto como em Z5. E quando você quer treinar em aerobiose, você tem que estar em zona 3, tá? Porque aí você vai estar numa intensidade mais baixa e você vai estar majoritariamente em aerobiose. Bom, galera, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Esse foi um vídeo sobre corrida, mais do final da minha preparação para o triatlon, para a minha primeira prova de triatlon. Vou soltar mais vídeos no canal de como está sendo essa preparação, essa experiência. Vou compartilhar tudo com vocês e vou compartilhar com vocês tudo que eu puder para melhorar na qualidade dos treinos, para vocês evoluírem junto comigo. Então é isso, obrigado, curte o vídeo, compartilha com os amigos e força sempre!